agora vai ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Boa noite, querido amigo, ouvinte, que Deus abençoe ricamente a sua vida e que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre você. A Igreja Presbiteriana de Bom Conselho chega até você com mais um programa Mensagem da Cruz. Hoje é dia 8 de outubro de 2022, Dia do Nordestino. Ouviremos boas músicas, a sabedoria da semana, a reflexão da Palavra de Deus, isso e muito mais agora no PMC. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Dá licença, meu povo, dá licença, amigo meu, pra que eu cante o meu repente. Fale do amor de Deus, que em Cristo foi encarnado, o Filho de Deus amado, que o mundo não mereceu. Andava desenganado, sem esperança eu vivia, chorava feito criança, minha vida era uma agonia. Batia em portas erradas, com a vida atrapalhada, no mundo eu muito sofria. Num desespero danado, sem luz e sem direção, sem conhecer a verdade, numa triste situação, pedi que Deus me ajudasse, que para mim Ele olhasse, livrando-me da escuridão. Não demorou a resposta àquela minha oração. Jesus bateu em minha porta, a porta do meu coração. Chorei então quebrantado, vi Cristo crucificado, me oferecendo perdão. A dor e o meu pecado na sua cruz coloquei, a vida velha e perdida aos seus pés eu deixei. Ouvi uma voz que me disse: tu és pra mim tão amado e hoje eu te salvei. Naquele dia bendito a minha vida mudou. Morri então pro pecado, pro desespero e pra dor. Em Cristo nasci de novo, por isso eu canto, meu povo, que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos à sabedoria da semana. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Surgem nossos pecados, Jesus Cristo amou. Ainda sob o curso do mundo, com seu sangue limpou. Sem mérito algum, sem nenhum valor, somos transformados pelo poder do Senhor.
Vivemos pela graça, maravilhosa graça, que liberta e salva o improvável pecador, que nos faz viver uma nova vida em seu amor. Maravilhosa graça, só em Cristo temos graça. Muda nossa história e o nosso caminhar, dá sentido à vida, nele vamos desfrutar a maravilhosa graça. Ainda sujo em nossos pecados, Jesus Cristo amou. Ainda sob o curso do mundo, com seu sangue limpou. Sem mérito algum, sem nenhum valor, somos transformados pelo poder do Senhor. Vivemos pela graça, maravilhosa graça, que liberta e salva o improvável pecador, que nos faz viver uma nova vida em seu amor. Maravilhosa graça, só em Cristo temos graça. Muda nossa história e o nosso caminhar, dá sentido à vida, nele vamos desfrutar. Vivemos pela graça, maravilhosa graça, que liberta e salva o improvável pecador, que nos faz viver uma nova vida em seu amor. Maravilhosa graça, só em Cristo temos graça. Muda nossa história e o nosso caminhar, dá sentido à vida, nele vamos desfrutar a maravilhosa graça. Nesse momento, queridos ouvintes, estaremos orando por aqueles que sofrem depressão. Esse é o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, Deus de infinito amor e bondade, Deus de paz, da perfeita paz que excede todo entendimento. Nesse momento, Senhor, eu te clamo por muitas vidas, milhares de vidas, Senhor, que estão sendo afligidas nesse momento, com esse mal tão tenebroso que é a depressão, meu Pai. Age, Senhor, na vida dessas pessoas, trazendo-lhes paz em seu coração, trazendo-lhes a paz perfeita, Senhor. Preenche, Senhor, o vazio que há no coração dessas pessoas. Preenche, Senhor, o vazio existencial que essas pessoas estão enfrentando, meu Pai. Dá descanso para as suas almas. Faz com que elas conheçam a Cristo, meu Pai, e sejam alcançadas, Senhor, por esse tão precioso Evangelho, que é o Evangelho de Jesus. Abençoa, Senhor. Traz suporte. Levanta pessoas, Senhor, para cuidar dessas pessoas. Levanta amigos, Senhor, para consolá-las no momento de adversidade. E faz conscientes, meu Pai, de que elas precisam de um amparo também espiritual. Ajuda, Senhor, cada uma dessas pessoas. Traz, Senhor, conforto aos seus corações. Desperta, Senhor, pessoas para ampará-las também espiritualmente, Senhor. E as faz saber que o Senhor criou todo ser humano, Senhor, para Ti. E que o coração do homem está insatisfeito enquanto não descansa em Ti. Traz descanso, Senhor, a essas almas. Traz paz, Senhor, ao coração delas. Traz entendimento, Senhor, a respeito da Tua palavra. E faz saber, Senhor, que em Ti, e apenas em Ti, elas podem lançar todas as suas ansiedades, pois o Senhor tem cuidado delas, meu Pai. É o que desde já eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, especificamente um texto que se encontra lá em Lucas capítulo 15. Os versículos 1 e 2 são um texto que trazem, portanto, um contexto que dará berço a 3 parábolas muito conhecidas e muito famosas durante toda a cultura, durante toda a história da igreja. Parábolas essas que são denominadas como a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e também do filho pródigo. E essas parábolas, elas surgiram da parte de Jesus Cristo como uma tentativa de responder um questionamento que foi feito especificamente no versículo 2 do texto de Lucas 15. O versículo 1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E o versículo 2 nos diz que murmuravam os fariseus e escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A ideia dessas 3 parábolas vai ser, portanto, uma resposta a esse questionamento, que não tem a ver meramente com o tipo de gente que Jesus anda. Até porque dentro da missão do Messias, de quem Cristo é, estava muito nítido o seu dever de ir atrás daqueles que são doentes, daqueles que são pecadores, daqueles que estavam distantes de Deus. E perceba que alguns personagens aqui vão ser citados dentro desses 2 primeiros versículos, que são os publicanos e pecadores. Os publicanos, você vai lembrar bem, que eram funcionários contratados pelo Império de Roma para cobrar impostos em toda Jerusalém, em toda a Judéia, em toda aquela região ali onde os judeus viviam. E o povo judeu os enxergava como traidores, justamente porque eles cobravam imposto de maneira exacerbada. Alguém muito famoso que fez isso foi o próprio Zaqueu, que até subiu numa árvore para poder ver a Cristo, e depois de ter conhecido verdadeiramente Jesus, ele chegou até, em ato de arrependimento, entregar 4 vezes mais daquilo que ele havia roubado de todo o povo. Outro grupo de pessoas que é citado aqui são os pecadores, que se aproximavam de Cristo para o ouvir. E é interessante que ele não cite especificamente uma classe de pecados, como arrogantes, como prostitutas, como soberbos, porque o tipo de gente que estava se aproximando de Jesus Cristo aqui cometia diversos pecados. Por não citar, ele dá a entender que ali estavam fofoqueiros, que ali estavam soberbos, que ali estavam orgulhosos, que ali estavam mentirosos, que ali estavam corruptos, que ali estavam pessoas que necessitavam da graça e do conhecimento de Cristo. Porque a própria palavra de Deus vai nos dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Cristo é aquele que vem ao encontro desses que necessitam da graça e da salvação a fim de transformá-los. Mas o texto também cita outros 2 personagens que são os fariseus, que é, portanto, um grupo de pessoas que fazem parte de um movimento que até nasceu com uma boa proposta de ser fiéis às Escrituras e de obedecer a Deus por meio da lei de Moisés no Antigo Testamento, especificamente quando eles voltam aí do 2º exílio, buscando, portanto, pureza. E os escribas eram aqueles que trabalhavam no templo redigindo o texto bíblico. Mas eles questionam: por que Jesus recebe esses pecadores? Por que Jesus come com esses pecadores? E aqui Jesus vai se utilizar dessas 3 parábolas citadas anteriormente como uma forma de responder a esses escribas e fariseus acerca do caráter missional de Deus para com o seu povo. Ou seja, qual é a missão de Deus para com aqueles que estão distantes de sua graça. E a primeira parábola que é citada é a parábola da ovelha perdida. E você vai lembrar bem que ele tinha 100 ovelhas. Mas quando uma se perdeu, ele deixou 99 no aprisco e foi atrás dessa única ovelha que se perdeu. E procurou diligentemente até encontrar aquela ovelha. E quando encontrou, ele a colocou sobre seus ombros, trouxe para casa e deu uma festa porque encontrou a ovelha. A ideia aqui é que Jesus é aquele pastor que vai atrás da ovelha que foi perdida. Perceba, portanto, que o foco do texto não é na ovelha, mas é no pastor. O que vai se repetir na parábola da dracma perdida. Depois, uma terceira parábola que você conhece muito bem é colocada aqui, nos apresentando 3 personagens. Um pai, um filho mais moço e um filho mais velho. O filho mais moço, ele solicita ao pai que a herança do pai seja entregue a ele, de tal forma que ele não se interessasse pela vida do pai. Pois a herança não é algo que se dá enquanto o pai está vivo, enquanto aquela pessoa que redigiu aí a herança vai estar viva.
Portanto, o ato do filho mais moço pedir ao pai a sua herança implica que aquele filho não estava nem aí para ter um relacionamento com o pai. E não só isso, mas ele pega todas as suas riquezas e passa a viver uma vida dissoluta. Então pense aí, através dessa imagem, você coloca um suctang, alguma coisa dessa natureza, numa água. Ou um Nescafé, por exemplo, na água, e você vai vendo aquele pozinho se diluindo e se misturando com todo o líquido que tem naquele copo, naquele recipiente. De tal forma foi as riquezas e a vida daquele filho mais moço, ele se diluiu com prostitutas, ele se diluiu gastando os seus bens, a tal ponto que quando veio uma grande fome sobre aquela região, ele começou a comer comida de porco. E para o judeu isso era algo muito pesado, era algo que trazia uma verdade muito pesada. Porque para o judeu, porco era uma comida impura, era uma carne impura, uma carne que não deveria ser comida. Então quando Jesus, respondendo ao questionamento dos fariseus sobre qual era a sua missão, fala que aquele que não quis um relacionamento com o Pai, mas que diluiu sua vida com as riquezas, nos prazeres desse mundo, passou a comer comida de porco, ele está querendo dizer que esse jovem ele desceu ao mais profundo do que se podia alcançar de uma vida impura, de uma vida pecaminosa. E essa imagem, ela fala muito sobre quem nós somos. Porque por muitas vezes, nós somos como o filho mais moço. Somos pessoas que não querem relacionamento com o Pai, mas querem as bênçãos do Pai. São pessoas que não vivem uma vida de oração. Somos pessoas que não vivem uma vida na igreja. Não somos pessoas que buscamos relacionamento íntimo com o Senhor, mas queremos um casamento abençoado. Nós queremos uma profissão abençoada. Nós queremos uma família abençoada e tantas outras coisas. Nós queremos as bênçãos do Pai sem nenhum tipo de relacionamento com o Pai. E o que acontece é que o fruto disso que nós solicitamos, na verdade, não é para a glória de Deus. Não é para que essas coisas que nós recebemos sirva para o engrandecimento do nome de Deus. Mas como o Tiago vai falar, é para que nós nos esbanjemos em nossos próprios prazeres. E assim como foi na vida do filho pródigo, nós vivemos uma vida dissoluta no pecado. Mas perceba que esse filho mais moço, ele cai em si. O texto vai falar isso, que ele caindo em si, ele decide tomar uma decisão com base em uma lembrança que ele tem. E a lembrança é, os trabalhadores do meu pai, eles têm comida de fartura. Por que eu vou estar comendo comida de porco? Por que eu vou estar vivendo uma vida dissoluta? Ele decide, portanto, se arrepender dos seus erros e procurar o Pai. E confessar os seus pecados, para que assim ele voltasse à casa do Pai, não como um filho, mas como ele combinou em sua própria mente, elaborando um discurso, e você vai perceber isso em Lucas 15, o seu propósito era de se tornar um trabalhador de seu pai. Então esse filho mais moço, ele cai em si, e ele volta para a casa do Pai. Mas todo o discurso que ele elaborou para falar com o Pai é interrompido, porque o pai, quando vê o seu filho mais moço voltando para casa, ele corre atrás do seu filho mais moço e o abraça, o beija e restaura ele na família, pondo-lhe no dedo um anel e trazendo roupas novas. Isso é o que acontece na vida de todo aquele que se arrepende. O próprio Deus, ele vem ao nosso encontro e nos restaura, nos limpa, nos reconcilia com ele, nos insere na família do pacto, que é a família que está ligada ao Senhor Deus em Cristo Jesus. E por fazer isso, Deus ele convoca uma festa celestial. Porque da mesma maneira que Lucas 15 vai dizer que quando o pastor encontrou a ovelha perdida e deu uma festa, da mesma maneira que quando a mulher encontrou a dracma perdida deu uma festa, também o pai manda que um novilho cevado fosse morto para que pudesse ser feito aí um churrasco para comemorar a volta do filho mais moço. Mas Jesus, ele é sábio e ele destaca a ingratidão e a insatisfação por parte daqueles que pensam estar perto de Deus, mas que também estão perdidos dentro da casa do Senhor. E o texto vai falar do filho mais velho que não se alegrou com o retorno do filho mais moço, que não se alegrou com a atitude do pai de celebrar a restauração daquele que estava perdido. Por muitas vezes nós somos assim. Por muitas vezes nós não nos alegramos com o retorno de pessoas que outrora viveram com Deus, mas que depois estavam vivendo a vida dissoluta. E que quando essas pessoas voltam para a igreja, nós não confiamos na sua conversão, dizendo, olha, o tempo todo eu estive aqui, Senhor,
te servindo, fazendo as coisas, porque agora tá toda essa euforia e toda alegria porque essa pessoa voltou. E perceba que ao fazer isso, nos colocamos muitas vezes em um pedestal de alguém que esteve sempre firme no Senhor, sempre esteve servindo ao Senhor, mas que na verdade o Pai diz assim: olha, tanto tempo você está aqui e tudo que é meu é seu. Quando Jesus fala isso na parábola por parte do Pai, ele está querendo dizer que você que vive comigo e que tem uma relação comigo deveria saber que tudo o que eu tenho é seu. Deveria saber da minha alegria em restaurar aquele que estava perdido. Mas você não compreende minha missão. E talvez o filho mais velho seja você, seja eu. Pessoas que não se alegram com a restauração daqueles que outrora estavam perdidos. Qual alegria surge no seu coração quando uma pessoa que talvez tenha lhe ofendido muito se converte e vem à igreja? Qual a alegria que você tem no coração quando alguém foi restaurado da disciplina eclesiástica? Por ter fornicado, por ter adulterado talvez, por ter mentido, por ter dado falso testemunho? Qual a alegria que você tem quando seu irmão em Cristo é restaurado na família? Qual a alegria que você tem quando uma pessoa de má fama na cidade se converte e passa a pertencer ao Senhor? Porque isso mostra se compreendemos ou não a missão do pastor que vai atrás da ovelha, da mulher que corre atrás da dracma, ou do pai que tem 2 filhos perdidos. Tanto aquele que saiu de casa como aquele que sempre esteve dentro de casa, mas que se alegra na restauração de todo aquele que se arrepende de seus pecados e que corre até Deus. Minha oração diante de tudo isso que foi exposto, que não só serve para você, mas também para mim, é que o Santo Espírito de Deus trabalhe em nossos corações, para que, compreendendo o caráter missional de Cristo, nós possamos nos alegrar, juntamente com toda a região celestial, nessa festa maravilhosa que Deus dá. Que assim como Jesus, nós também possamos assumir nossa responsabilidade de pregar o Evangelho aos perdidos, a fim de alcançar vidas para a glória de Deus. E por fim, que nossa motivação diante de tudo isso seja tão somente para o engrandecimento do Deus que nós servimos. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não.
Não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Meus queridos, chegamos a um momento muito especial, onde nós queremos parabenizar nosso aniversariante da semana, dia 14, nossa irmã Rolândia Maria Belo, que está completando mais uma primavera. Feliz aniversário, minha irmã, que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida e que caiam chuvas de bênçãos sobre você e a sua família. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Queridos ouvintes, foi maravilhoso estar com vocês, mas infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Mas não para por aí. Vem estar conosco na Praça Dantas Barreto, sem número, Centro de Bom Conselho, domingo pela manhã, às 9h30 e à noite, às 18h30. Na quarta-feira, teremos culto de oração e estudo bíblico, logo mais às 19h30. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, @IP Bom Conselho. Obrigado pela sua atenção e ao Rob Araújo pela edição deste programa. Até o próximo sábado. Boa noite com o Senhor Jesus. Você acabou de ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho.